Atos, capítulo 1, versículo 24 e 25. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora para aprendermos um pouco com esta palavra do Senhor, para recebermos instruções que vêm da palavra e estudarmos hoje o caráter de Judas. Conceda-nos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Olha, eu quero falar com vocês. Na verdade, está por chegar ainda irmão Gilberto, irmão Marcelo, irmão Rogério e irmão Edivaldo. Eles estão por chegar. Já deve estar aí perto. Mas eu quero falar hoje sobre alcançou sorte neste ministério. Porque tem certas coisas que a pessoa alcança que é tão tremendo que você pensa que a pessoa é de Deus. Agora, eu quero que vocês aprendam uma coisa, e até os que estão me ouvindo pela internet vão aprender isso. Eu não estou falando isso daqui apenas por acontecimentos que nós temos hoje, mas eu estou falando para poder mostrar que cada um de nós não devemos nos iludir por sabermos pregar, por orarmos e os outros serem abençoados, por falarmos em línguas estranhas, por interpretarmos, por ler a Bíblia, por ler a mensagem, por estar sempre numa igreja. Eu não quero que nós venhamos nos enganar. Isso ainda não quer dizer nada. É uma grande coisa, mas não quer dizer nada ainda. Porque as pessoas, elas nascem com dons, usufruem daquilo e, finalmente, elas podem escolher seu caminho. O caminho que foi escolhido por Judas, pelo que a Bíblia mostra, finalmente é o último que eu queria falar. Ele desviou. Um bom homem, um bom pregador, um visitador. Você vê em Judas um tesoureiro. Judas era uma boa pessoa. Para começar, foi Jesus que chamou ele. Então, não te engana, Jesus me chamou, mas ele chamou até Judas. Olha, eu sou pregador, mas Judas também era. Olha, eu orei, fulano de tal foi curado. Olha, Judas fez muito isso. Então, isso serve para nós pregadores, para pastores, obreiros, diáconos, tesoureiros, administradores, membros. Isto serve para nós todos. Mas eu tenho algumas coisas aqui que a gente pega tanto do caráter do homem, que por ser bom, por ser um pregador, por ser escolhido pelo próprio Jesus Cristo, ele escolheu, e ele era um que o Pai deu para Jesus. Então tem coisa assim, meu Deus do céu, se o Pai me der um Judas, eu estou perdido. Já pensou? O Pai me dá um Judas. Então o Pai, o Espírito Santo, deu um Judas no ministério de Jesus. E quando se fala em Judas, parece que vem um repúdio, porque o homem fez a coisa má, traiu aquele que nós amamos, aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou, e este indivíduo o traiu.
Então, quando se fala em Judas, você sente uma aversão por esse nome. Talvez tenha alguma pessoa que chama Judas, mas deve saber, até tinha que ter o Iscariote para poder dar uma diferença. Se você for Judas Rodrigues, Judas Antônio, então qualquer outro Judas que você for, pelo menos não é o Iscariote, né? Mas qualquer um de nós, porque naquele tempo ele chamava Judas, mas hoje ele não chama Judas. Hoje ele tem o nome do traidor do dia. Hoje ele tem o nome do desviado do dia. Desviado, irmãos, não quer dizer que desviou da católica, desviou da batista, da assembleia, nem desviou da primeira e segunda etapa do profeta, é que desviou da palavra. Olha para vocês verem o que Jesus falou dele. A Bíblia diz que ele era filho da perdição. Eu tenho aqui a mensagem do Mombrana, se depois vocês quiserem examinar em casa, eu tirei deste parágrafo 79 da Era de Sardes. É um parágrafo grande e aqui está muita coisa relacionada ao Judas, filho da perdição. Outra coisa, um diabo. São coisas pesadas. Filho da perdição, um diabo. Mas ele nunca demonstrou ser filho da perdição, ser um diabo. Ele era um pregador. Ele andava com os outros pregando. Não demonstrava isso. Então, como o irmão Brana diz que pode levar muito tempo para um filho de Deus reconhecer que é filho de Deus, talvez leve muito tempo para um filho da perdição, um diabo, reconhecer que ele é um filho da perdição, que ele é um diabo. Talvez leve muito tempo para ele reconhecer, porque para reconhecer que é um filho de Deus também leva tempo. Porque se você quer manifestar que é um filho de Deus, então vai tempo para você mudar de vida, mudar de natureza, fazer tudo diferente na sua vida, chegar-se mais a Deus, obedecer a palavra, ser uma pessoa honesta com Deus, vivendo a Bíblia Sagrada, rompendo qualquer coisa que seja contrária à palavra, principalmente a palavra da hora. Isso é para provar que você é um filho de Deus. E para provar que é um Judas, que é um filho da perdição, que é um diabo. Então leva tempo para você. Talvez você comece como um pregador, comece como um diácono, comece como um pastor, comece como um obreiro, e assim por diante. A gente começa como um membro de igreja, e assíduos nos cultos, fazendo a coisa boa, ao lado de um ministério, falando bem daquele ministério. Judas foi muito tempo falando bem de Jesus. Teve um tempo que ele pegou e virou. Outra coisa, comeu com Cristo. São coisas que acontecem, né? Porque eu como com você, você come comigo, e um dia nós podemos largar um do outro. E aí nós vamos ver o que motivou nós largarmos, nós perdermos o companheirismo um com o outro. O que motivou? Foi tão grave quanto foi o motivo de Judas. Foi tão grave que Judas mostrou claramente que ele era filho da perdição, que ele era um diabo, mesmo que ele comeu com Cristo. Certo? Ele comeu com Cristo. Então as pessoas comem umas com as outras. E como diz o ditado, depois cospe no prato que comeu. Elas comem umas com as outras. Judas foi escolhido por Jesus. Ele não foi um indivíduo que chegou a ser oferecido. Mestre, o senhor está precisando de um pregador? Não. Jesus passou por lá e chamou Judas. Vem cá. Mas Jesus chamou o rapaz e depois disse que ele era um demônio. Mas Jesus teve que chamá-lo. Era o trabalho dele. Era chamar todo mundo. Isso é como você lançar a rede. É como a pregação. Você lança a rede, vem tudo. Aí depois, conforme vai pregando, aquilo vai acabando o grupo e vai ficar só um grupinho pequeno.
Mas começou grande. Você joga a rede, você puxa, a rede pode vir cheia. Aí você vai ter que escolher que peixe é que você quer. Talvez veio foi sapo, lagartixa. E veio pouco peixe. É o que tem acontecido. Então, essas coisas, tem que haver uma escolha. Judas foi um que tropeçou na palavra. Me responda, quem era a palavra? Naquele dia, quem era a palavra? Era o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele era, a Bíblia diz no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que ele era Deus, a palavra diz que ele era Deus. O que Judas fez? Tropeçou em Cristo, tropeçou na palavra. Foi bem com ele uns tempos, vamos, eu vou no seu trabalho, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pregar no seu ministério, porque você já me escolheu mesmo, eu vou fazer um trabalho, eu vou ganhar almas. Eu vou ser um evangelista, eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um pastor, seja o que for. Eu vou trabalhar nesse ministério. Aí chegou um tempo que foi subindo outra coisa na cabeça dele. No início, ele não parecia um demônio, no início ele não parecia um filho da perdição. No início, ele era um homem amável. Ele era igual aos outros mesmo. Ele era tão bom que ele estava entre os discípulos e Jesus diz, um de vós é o diabo. Mas nenhum discípulo podia perceber que Judas era o diabo. De tão bom que ele era. Tem hora, irmão, que o diabo é bom no nosso meio. Tem hora... É pesado, né? Nós queremos escutar só umas mensagens mais dóceis. Não, tem que escutar uma amarga também. A gente precisa escutar. O amargo dá apetite. Isso é muito bom. Então, tem hora que você olha na pessoa, ela é amável, ela é boa. Está tudo bem com você, e depois vira e te trai. Olha, estava bem, aquela pessoa, bem com Jesus, no ministério, pregava. E um dia eles foram expulsar demônio e eles viram o diabo cair do céu. Que coisa! Irmão Brando diz, Judas está no meio deles. Mas que grande sinal, ele podia depois sair contando, se Judas vivesse depois da morte de Jesus Cristo, se ele conseguisse viver, ele poderia dar testemunho para os outros, olha, eu tive sinais no meu ministério, expulsei demônio, curei enfermos no nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, e um dia nós estávamos expulsando demônio, e eu vi Satanás caindo como um relâmpago do céu, ele podia contar testemunhas, e os irmãozinhos do ministério de Judas, aleluia, glória a Deus. Se tivesse tempo, mas não deu tempo, Judas traiu a Cristo e logo foi, enforcou e morreu. Então, ele tropeça na palavra. A palavra é a palavra manifestada do dia. O problema das pessoas que você não percebe que elas são Judas, mas você tem que examiná-las pela palavra do dia. Qual é a palavra do dia de Moisés? A lei. Qual a palavra do dia de Abraão? A graça. Qual a palavra do dia de Jesus? A graça para os gentios. Porque foi rejeitado os judeus, ele passou para os gentios. Qual a palavra para os dias de Brana? A revelação de 7 trovões. A revelação de selos, a revelação do novo nome. Essa era a palavra do dia. Eles foram contra a palavra do dia. Se vocês procurarem em gente da mensagem hoje e perguntam para eles se os trovões foram revelados, o novo nome foi revelado, terceira etapa foi concluída do irmão Brana, se você perguntar, eles vão falar, não, ainda vai acontecer. Eles tropeçaram na palavra. Tropeçar na palavra. A palavra era tão simples. Jesus era tão simples que Jesus disse para eles, por que vocês querem me matar? Por que vocês estão me jogando pedra? Por que vocês me perseguem? Por que vocês estão falando de mim? Porque eu tenho feito
bem para as pessoas, porque fazem mal contra mim. Não, nós não estamos te perseguindo, não é por estas curas, não é por estas bênçãos que acontecem. Nós estamos te perseguindo, não é porque você prega que o Cordeiro saiu do trono. Agora já passei para... Não é por isso, não é por causa do novo nome. O Judas diz, eu creio nisso também. Não, a gente está contra você, é porque você quer que todo mundo escute o que você prega. É a palavra do dia. Qual a palavra dos dias do irmão Brana? A revelação dos selos, trovões, novo nome. Isso daí é Apocalipse 10. Tinha que acontecer. Qual a palavra do nosso dia? Ainda não caiu na cabeça do povo. Se não caiu na cabeça, muito menos no coração. Não caiu na cabeça deles esta realidade. Porque a palavra de Deus veio manifestar nesse dia final, é a palavra, a esposa de Cristo. Tem que ter um povo que crê, como existe a esposa de Cristo que comeu o livrinho. Me diga que você separa e forma uma outra noiva à parte. Não existe, Deus não tem duas. Esta última, ele diz, ela não cairá. E você sabe muito bem que a noiva que não cairá não era a noiva da América do Norte. A noiva que não cairia era a última noiva. A da América do Norte fazia parte. Mas a que não cairia seria a última. Esta levantaria e não cairia. Porque ela também seria a palavra do dia. E teria aqueles que tropeçariam na noiva, na palavra, naquela revelação. O que é que vocês têm ouvido? Que o Cordeiro saiu do trono. Que Deus tem novo nome. Que 7 trovões foram revelados e são as revelações contidas nos 7 selos. É o que vocês têm ouvido. Agora, quem tem pregado isso? É a noiva. A noiva tem pregado isso. Por quê? Porque ela é a palavra. O irmão Brana diz, ela é a palavra. E ela tem que reconhecer o que ela é. E eu estou juntamente com vocês para isso, para reconhecer esta noiva, o que ela é. Ela é a palavra do dia. Qual palavra? Ela é esta revelação que as pessoas tiveram lá atrás com o irmão Brana, pregada, a mensagem pregada, mas eles não puderam captar aquela pregação, eles não puderam receber aquela pregação, eles não puderam. Você sabe que Jesus veio salvar os judeus, mas os judeus não puderam receber a salvação. Faz 2000 anos os judeus estão esperando o Messias, e o Messias veio há 2000 anos. Tem gente esperando o irmão Brana para revelar trovões, mas o irmão Brana já veio e revelou os trovões, novo nome, 7º selo, foi revelado em 1963. Mas tem gente esperando o irmão Brana para revelar trovões ainda, para revelar novo nome. O que é isto? Pessoas que estão tropeçando na palavra. A palavra encarnada que era Deus em William Brana. Agora, hoje... Nós estamos tirando o homem de cena. Vocês tropeçam na palavra? Qual palavra? O Osmar? Não. É a palavra do dia. Tropeçam na palavra do dia. Eles tropeçam em crer que a noiva é uma. E que não tem uma outra parte. A parte é aquilo que é Judas perseguindo a noiva. O Judas, hoje ele não chama Judas, eu quero que vocês entendam isso. O Judas hoje tem outro nome. Põe o nome dele que você quiser. O Judas tem um monte de nome hoje. Mas lá atrás, ele foi um. Hoje são milhares. Aquele espírito, irmão Brando diz assim, ó, o homem morre, mas o espírito não morre. Aquele homem Judas morreu. E ele morrendo, o espírito que estava em Judas, que traiu Jesus, o espírito que estava em Judas, que era um diabo, que era filho da perdição, o espírito que estava em Judas, que comeu com Cristo, e virou calcanhar contra Cristo. Você sabe o que é comer com o homem, e depois dar as costas para ele, você virar o calcanhar.
Você estar no ministério de Jesus, a palavra, e virar as costas para aquele ministério. Estar no ministério de Brana, a palavra, e virar as costas para aquele ministério. Estar hoje no ministério da esposa e virar as costas para esse ministério. E eu vou falar mais claro, estar no ministério nosso e virar as costas para esse ministério. Quando a pessoa vira as costas, ela virou o calcanhar. Comeu com Jesus. Então, é gente que vai na sua casa assim, ó, comeu comigo e hoje não pode comer comigo. Comeu comigo e hoje virou o calcanhar contra mim. Judas tropeça na palavra. Outra coisa, foi contado com os 12. Ele foi contado como apóstolo. Ele foi contado no ministério do irmão Brana. Você sabe que tinha gente no ministério do irmão Brana que cria no irmão Brana no início, e tinha até os intérpretes nos dias do irmão Brana que cria no irmão Brana no início, e no final do ministério do irmão Brana eles tropeçaram na palavra. Eles foram um do ministério do irmão Brana, eles foram um intérprete do ministério do irmão Brana. Muitos foram até evangelista no ministério de irmão Brana, foram pastores no ministério de irmão Brana, mas logo eles tropeçaram na palavra daquele dia. Então hoje nós estamos estudando um pouquinho o que é a personalidade de Judas. Tem muita coisa neste homem. Entende? A personalidade dele é grande, a personalidade dele é grande, não é apenas dupla, não. É tremenda a personalidade dele. Tropeça na palavra, foi contado com os 12, o Judas, que não chama Judas, é contado conosco hoje, é contado nesse ministério, foi contado no ministério de Jesus. Judas podia dizer, eu curei enfermos, expulsei demônio, eu fui um discípulo dele. E agora, o que você é? Eu beijei ele agora. Você acha que você vai muito tempo com esse beijo? O irmão Brando diz, você vê 3 cruzes naquele dia, mas tinha 4. Porque Judas foi e enforcou. Tinha 4 cruzes naquele dia. Não demorou muito. Alcançou sorte neste ministério. Que privilégio. Um Judas, um filho da perdição, um diabo, um que comeu com Cristo, um escolhido por Jesus, um dado pelo Pai, tropeçou na palavra, foi contado com os 12, alcançou sorte. Isso é uma sorte. Uns diziam, onde você pertence? Olha, eu pertenço à igreja dos saduceus. O outro, e você? Da igreja dos fariseus. E você? Lá dos essênios. E você? Lá dos herodianos. Judas diz, eu não. Sabe o que eu pertenço? Ao ministério maior do dia. De Jesus. Sou do ministério de Jesus. Irmãos, hoje o Judas não está mais nas denominações. O Judas está no nosso meio. O Judas está na terceira etapa. O Judas vai pregar a terceira etapa. O Judas vai pregar que o Cordeiro saiu do trono porque ele ouviu da palavra do dia. Ele não tem outra coisa para pregar. Porque se os demais que também seguem o ministério de Judas hoje, se eles não perceberem o que está acontecendo, diz, olha, esse ministério está pregando, andou com Jesus, andou com o ministério de Brana, agora andou com o ministério do Osmar, e está pregando, ele alcançou sorte. Você alcançou sorte. Olha, tem que ser louco para não dizer. O irmão Mesquita, ele não pode falar, você alcançou sorte nesse ministério. Com certeza. Não tem nem dúvida. Certo? O irmão Devanir alcançou sorte. Eu alcancei sorte nesse ministério. Aqui, nesse ministério da noiva.
esse ministério da revelação. Irmão Rogerinho alcançou sorte nesse ministério. Pastor Vanderlei, pastor Vanderlei de Santa Maria, alcançou sorte nesse ministério. Pastor João Bispo dos Santos alcançou sorte neste ministério. Olha que coisa. Isso aqui é que ministério. Eu vou falar agora daqueles que alcançou sorte e ficou na sorte. Aleluia! Eles alcançaram sorte, mas não viraram o calcanhar. Alcançou sorte nesse ministério. Pastor Orlando de Betim. Lembra de mais algum aí? Pastor Fuque de Londrina. Alcançou sorte nesse ministério e está firme. Mas é aquele Judas que também alcançou sorte nesse ministério, que aprendeu nesse ministério que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, e que Jesus tem novo nome, e que ele não é mais Cordeiro, é Leão. Quem foi que alcançou sorte nesse ministério e virou o calcanhar? Não foi vocês ainda. Já estou dizendo ainda, hein? Que falta de segurança, pregador. Não foram vocês ainda que virou o calcanhar contra o ministério da noiva, contra esta revelação, que comeu comigo. Vocês alcançaram sorte nesse ministério e estão aqui, estão ouvindo, estão apoiando com a sua presença, com a sua vida, com a sua fé. Mas e aqueles que tropeçam na noiva, tropeçam na palavra, tropeçam no que nós realizamos hoje? Eles vão dizer, não é no que você prega. O que você prega até nós vamos continuar pregando, porque isso é verdade. Mas nós não gostamos da forma que você dirige isso. Eles querem que eu venha acompanhar a mentalidade deles quando eles tiveram a luz de acompanhar esse ministério. Agora quer que eu vá acompanhar o que eles pensam ser verdade quando eles estão longe da verdade. Hoje, queremos um avivamento e o avivamento passou, diz o irmão Brana. Quer um avivamento agora, queremos pulos, gritos, queremos uma igreja que ela seja viva, mas só por pular, gritar. Você vai encontrar essas denominações aí, filho, todas dançando, glorificando a Deus, cantando, e as mulheres todas pintadas e de roupa sumária e cortada cabelo, tudo rebentado. Você encontra, e ele diz que aquele avivamento não é avivamento, William Branham chamou ajuntamento de pessoas. Tem muita gente, que barulhão está fazendo, o programa na televisão, olha como isso é maravilhoso, é grande o trabalho, e Deus curando. Isso é maravilhoso mesmo, mas leve a palavra para você ver se eles querem a palavra. Leve a palavra até para quem foi curado, se quer a palavra. Leve a palavra para quem diz que foi salvo numa denominação, leve o batismo em nome de Jesus Cristo para ver se eles querem, para provar que eles são salvos. Leve a mensagem profética que o próprio Jesus diz que Elias viria e restauraria todas as coisas. Eles não querem receber essa mensagem, mas eu estou falando daqueles que alcançaram sorte no meu ministério. Pastor Perini, do Rio de Janeiro. Nós temos pastores lá no Pará, podemos lembrar do pastor Timóteo, pastor Serruia, pastor Moura. Tem mais alguns pastores ali. Me falhe a memória agora, por favor, me perdoe por não citar seu nome, mas eu sei que tem mais pastores que crê, que ainda estão contados nesse ministério e estão crendo e não estão dando as costas, o calcanhar. Que uma hora você vem, quando você não sabe nada, quando você é um cego, quando não sabe que o Cordeiro saiu do trono, você não sabe o novo nome de Deus, você não sabe o que Deus fez nesse tempo, então você vem andando de frente, mas o dia que você aprende tudo isso, você dá as costas para esse ministério. É chamado de quê na mensagem? Está aqui, alcançou sorte, sim. Você tem que saber, foi uma sorte, rapaz. Foi uma sorte você ver que o Cordeiro saiu do trono. Foi uma sorte você saber que a HM faz parte do nome de Deus.
Foi uma sorte sua. Mas agora você virou o calcanhar contra o próprio ministério que te ensinou. E aqui não tem erro. Não tem erro como a gente conhece erro de vocês. Aqui não tem estes erros. Aqui tem a palavra, aqui tem a revelação. Não que não somos fracos e sujeitos igual vocês. Somos. Mas isso prova que o Judas sempre é um ingrato. Ele alcança a sorte no ministério, mas ele vira o calcanhar. São irmãos nossos mesmo, dentro do nosso ministério. Vocês têm que ver isso em cada lugar no Brasil. Você vai encontrar em cada congregação no Brasil. Das pessoas que alcançaram sorte nesse ministério, de ver isso que nós vemos. Agora, nós lemos aqui, Judas se desviou. Mas hoje eles não gostam que você fale que eles desviaram, não. Não, nós estamos pregando o que o Osmar não está pregando. É assim, nós estamos ensinando o que o Osmar não está ensinando, porque eles querem fazer cura divina e fazer igual os pentecostais mesmo, fazer o mesmo movimento pentecostal. Estamos ensinando o que o Osmar não está ensinando. E vocês têm que saber, eles desviaram. Judas se desviou. Está aqui na Bíblia, onde nós lemos, Atos 1, 24, 25. Judas se desviou, outro vai entrar no lugar dele. E eu pergunto, qual o próximo irmão ou irmã que porventura vai entrar no lugar do Judas de Franca? Qual irmão ou irmã que vai entrar no lugar do Judas de qualquer outra cidade do Brasil? Qual irmão? Ô irmã, aqui nós encontramos a igreja primitiva fazendo uma eleição entre eles, lançando sorte entre eles. Vamos ver aqui, Matias, José e Matias lançaram sorte, porque ele tem que tomar o lugar do Judas que se desviou. Porventura, quem é que vai entrar agora no lugar? São novos nomes. Lá atrás foi Matias. Mas agora são outros nomes que entram, porque lá atrás foi Judas que traiu. Hoje são novos nomes que traem. Porque aqueles espíritos de perdição, filho da perdição, um diabo, comeu com Cristo. Foi um escolhido de Jesus. Foi dado pelo Pai a Jesus. Um que tropeçou na palavra, foi contado com os 12, alcançou sorte nesse ministério. Judas se desviou. E as pessoas estão se desviando da palavra, desviando da revelação. Eles estão atrás de outra coisa, eles estão atrás de personalismo. Judas, eu tenho que ler o que o irmão Brando disse, que é até pesado. Judas perdeu o ministério do Espírito Santo. Judas perdeu o ministério do Espírito Santo. Mas não pode. Como é que pode? Ele foi escolhido para isso. Ele foi escolhido no ministério do Espírito Santo e ele perdeu. Qual Judas? Qual o nome dele hoje? Olha, cuidado com o seu nome. Não fala o nome dos outros, não. Cuidado com o seu. Qual é o nome hoje que carrega o mesmo espírito de Judas, que perdeu o ministério do Espírito Santo? Perdeu o ministério, lá atrás ela perdeu o ministério de pregar, curar os enfermos, expulsar demônios, estar com Jesus, ceando com Jesus, andando com Jesus. Aqui na frente foi andando com Brana, interpretando Brana, e perderam o ministério do Espírito Santo. E aqui nos dias do Osmar, perderam também o ministério do Espírito Santo. Judas, mas eles não têm o ministério? Tem, mas eles perderam do Espírito Santo, agora tem o deles. Eles perderam o ministério do Espírito Santo, onde eles deveriam estar ouvindo a palavra. Tudo que eu disse aqui, eu disse para vocês, está em Sardes 79. É muita coisa. Mas esse finalzinho eu até quero ler para vocês. Varões e irmãos, Atos 1, 16, 17.
convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que o guia daqueles que prenderam a Jesus. Temos que é o guia. É um guia daquele que fala mal de Brana. É um guia daquele que fala mal do Osmar. Eles comeram nesse ministério, mas sempre tem um guia. E você pode saber que o guia foi um que andou com Jesus. O guia foi um que andou com Brana. Hoje o guia foi um que andou com Osmar. É o guia daqueles que falam mal. Se você está ainda sendo guiado por ele, você prova que classe de espírito e de ministério que você tem. Aqui está. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Você não acha que os próprios discípulos ficaram tristes? Você não acha que o irmão Brana ficou triste? Você não acha que eu tenho sofrido nesses últimos dias a tristeza de saber de pessoas boas, honestas, com dons, e que fizeram o mesmo que Judas fez lá atrás? Você pensa que eu estou sorrindo? Que eu estou alegre pela desgraça deles? Por ter rejeitado, alcançou sorte nesse ministério da noiva. Aleluia. A parte que Judas obteve entre os 12 e depois perdeu, não foi nem inferior aos dos ministérios dos outros 11. Nem foi também um ministério estranho, satânico, introduzido no meio dos ministérios dos outros. Não, Judas não perdeu um ministério diabólico. Não, Judas perdeu o ministério do Espírito Santo. O que Judas perdeu está aqui, ó. Irmão Brana disse, Atos 1:25. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Judas, um diabo, perdeu um ministério no Espírito Santo dado por Deus. Se suicidou para indo para o seu próprio lugar. Finalmente, Judas tinha o seu nome no livro da vida. O Judas de hoje também. O Judas de hoje não chama Judas. É só o espírito de Judas. Hoje é outro nome. Então, aqui está. O nome dele está no livro da vida. Mas seu nome foi riscado. Tropeçou na palavra. Tropeçou na revelação. Foi tão riscado que aí beijou Jesus, traiu Jesus. Largou do ministério de William Brana, de ser um intérprete, e depois foi falar coisa errada no ministério de William Brana. Eram seus próprios intérpretes, eram seus próprios seguidores. Saíram do ministério da esposa nesse último dia. Vamos falar, claro, deste ministério que mostrou para vocês a abertura dos selos, o término da era de Laodiceia, que o Cordeiro já converteu em leão e que ele saiu do trono e que tem novo nome. E que novo nome não é para orar pelos enfermos. Novo nome não é para você batizar em nome de William Brana, não. Novo nome, o próprio irmão Brana diz, é fé para o rápido. A pessoa tem que aprender isso. E se faz uma coisa ao contrário, isso vai provar que é Judas mesmo. Mais ainda, que o espírito de Judas está pegando as pessoas. Elas querem provar que elas fazem cura, que elas fazem alguma coisa, até no outro nome. E você não pode duvidar porque o povo vai na Aparecida e é curado. Me diga que eles não são curados. São curados. Irmão Brana fala sobre isso. Eles são curados. Porque Deus vê a ignorância deles. Deus cura. E eles dão glória Aparecida a São Francisco de Assis, São Sebastião e assim por diante. Aí Deus cura. E você vai dar glória para mim. É a mesma coisa de um católico. Quando você é curado, não importa quem pôs a mão na sua cabeça, não importa quem orou por você. Quando você é curado, o curador é Deus. Você deve voltar para ele e dizer, muito obrigado, Senhor.
Eu quero reconhecer a sua palavra quando o Senhor estiver manifestando aqui nessa terra. E hoje tem se cumprido essa escritura. Ele tem se manifestado através do corpo místico dele aqui na terra. Você faz parte desse corpo. O que você pensa de que você alcançou sorte nesse ministério e depois vira o calcanhar para esse ministério? O que você pensa? Que recompensa você acha que você vai ter só porque tem alguns ao seu favor, alguns que ficam ao seu lado, que te dão a mão, são um dando a mão para o outro e para o inferno, pois estão perdendo, lutando contra a palavra, estão lutando contra a verdade, contra Deus. Pai Celestial, eu peço que o Senhor continue nos ajudando e enchendo o nosso coração de fé nesta mensagem, porque sabemos que ela é verdade. Ajuda meus irmãos que também alcançaram sorte conosco no ministério da noiva, da esposa de Cristo hoje, mas que não está virando o calcanhar para esse ministério, nem para esta noiva, nem para a palavra manifestada. Estamos agradecidos por isto, Pai. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs, que todos tenham uma fé genuína em sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.